Então fazer a nossa prece para darmos início aos nossos estudos. A gente hoje, como eu falei no último domingo, a gente fez aqui um pinga-fogo com o pessoal que esteve acompanhando as duas últimas palestras, ou estudo, como queiram, da live do Dr. Klaus. A gente abordou o mesmo tema, dividido em 2 domingos diferentes. O domingo retrasado, ao qual nós falamos sobre a criança interior, e esse último domingo, completando o estudo, que nós falamos dos mecanismos de fuga, ou os mecanismos de autoproteção. Está lá no canal, para quem não assistiu. Então a gente havia dito ao pessoal que acompanha, que faz o tratamento, que a gente iria fazer um estudo, dando uma pinçada geral no que foi exposto, com as dúvidas que as pessoas ficaram. E aí eles nos mandaram algumas coisas aqui, então nós vamos fechar esse assunto hoje no estudo, com base nas perguntas que as pessoas fizeram, que não entenderam, que não compreenderam. A gente vai tentar explicar aqui, tá bom? Vamos fazer isso então no estudo de hoje. É a terceira parte, na verdade, é a terceira parte do estudo, 2 domingos e agora na quarta-feira, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. E após a prece, nós vamos para o estudo. Amado Mestre Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor, encontre ressonância em nossos corações. Foi o Senhor mesmo quem disse que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali o Senhor estaria. Desta forma, não temos dúvida da sua presença entre nós, da presença do seu amor, da presença da sua misericórdia, da presença da sua imensa paciência com todos nós, que somos, digamos assim, seus irmãos menores, dentro deste processo evolutivo. E já que estamos abordando este assunto, que possamos entender que não é apenas o codificador da doutrina, não é apenas Jesus que recomenda o olhar para dentro. Quando nós vamos a Sócrates, o filósofo da antiguidade, ele recomenda o conhece-te a ti mesmo. O próprio Jesus, um pouco depois, iria afirmar que o reino de Deus está dentro de nós, fazendo uma afirmativa muito semelhante ao que disse Sócrates. E mais tarde ainda, na codificação da doutrina espírita, pelos anos de 1857, o Livro dos Espíritos iria repetir a recomendação. Iria repetir Sócrates, quando Kardec pergunta qual o melhor meio de se evoluir nesta vida e resistir o arrastamento ao mal. Os Espíritos lembram Sócrates, referindo-se ao sábio da antiguidade, e repetem a frase, conhece-te a ti mesmo. Quando entramos no campo da psicologia analítica, quando vamos buscar em Gustav Jung, ele também vai nos recomendar o mergulho dentro de nós, conhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a partir daí possamos aprender a lidar com o nosso lado sombrio. A mesma expressão, usando palavras diferentes, mas o mesmo sentido. Quando os Espíritos nos recomendam vencer o homem velho, dizendo que dentro de nós existem 2 realidades, o homem velho que teima em não morrer e o homem novo que deseja nascer. Se fizermos uma comparação com o que ensinou o Jung, nós observaremos que ele diz basicamente a mesma coisa, só que agora usando a expressão do nosso lado sombrio.
que deveríamos tomar contato com o lado sombrio para iluminá-lo, para tornar luminoso a nossa metade escura. Coisa que, com outras palavras, o pai da psicanálise, muito antes de Jung, já havia dito, considerando a estrutura cerebral, dividindo-a em consciente, subconsciente e inconsciente, o grande porão, onde estão armazenadas as experiências mais dolorosas da nossa questão ainda sombria. Evidentemente que mais tarde o próprio Jung, desenvolvendo as ideias do seu professor, iria também falar do inconsciente coletivo. E a partir daí então, os pesquisadores, os estudiosos do comportamento humano, as várias linhas da psicologia, a própria psicanálise, em sintonia com a doutrina espírita, direcionam todos as reflexões para a necessidade do conhece-te a ti mesmo. A expressão que traz todo um simbolismo nos remete a um processo ainda difícil e doloroso para a maioria de nós, que buscamos incessantemente o prazer e tomarmos contato com aquilo que não nos agrada, tomarmos contato com aquilo que nós não sabemos lidar, nos gera desprazer. E esse conflito se estabelece dentro de nós. É a tão decantada reforma íntima, citada pelos Espíritos em várias obras da codificação. É exatamente o que nos lembram os Espíritos superiores, em várias obras diferentes, sobre a necessidade do processo evolutivo, que não haverá como acontecer se não houver este conflito, esse conflito que se estabelece entre o sombrio e o luminoso, esse conflito que se estabelece entre o homem velho e o homem novo, esse conflito que se estabelece entre aquilo que dá prazer e aquilo que é o certo a ser feito, esse conflito que se estabelece entre o nosso desejo de permanecermos na zona de conforto e darmos passos na direção da nossa própria libertação moral. Está estabelecido aí o conflito milenar de nós espíritos, que não é uma herança da raça adâmica, de Adão e Eva, como ensina a Igreja Católica, mas é uma herança de nós mesmos. Em verdade, todos nós somos, como afirma Emmanuel, herdeiros de nós mesmos, porque aqueles que são considerados os nossos antepassados nada mais são do que o mesmo Espírito, vivendo em épocas remotas, em épocas passadas, que logrou mais tarde retornar num novo corpo físico, trazendo evidentemente as suas lutas, as suas questões mal resolvidas, mas também trazendo as suas conquistas e as suas vitórias. E hoje chegamos neste patamar evolutivo, em que a nossa consciência já está desperta, em que pressentimos a necessidade da evolução, em que sentimos a necessidade de caminharmos numa direção oposta àquela que até então estávamos caminhando. Todavia, como nós temos os hábitos cristalizados no decorrer dos milênios das nossas existências pregressas, quebrar esta estrutura, superar este processo já estabelecido há tanto tempo, exige de nós esta perseverança e essa determinação, esta paciência, esta habilidade em lidarmos com os nossos impulsos, esta capacidade de entendermos melhor os mecanismos da vida e, sobretudo, entendermos melhor aquilo que se passa dentro do nosso interior, para que aí possamos estabelecer um caminho seguro, um caminho tão seguro que não nos permita desviarmos dele,
pegando os atalhos que não nos conduzem a lugar nenhum. Esse é o resumo do processo que nos cabe. Os movimentos caritativos que nós fazemos para fora nos trazem a paz de consciência de já estarmos produzindo alguma coisa para o bem do semelhante, da sociedade a qual estamos inseridos. Mas somente o bem feito a nós mesmos, através do movimento para dentro, de autoconhecimento, de reeducação emocional, que nos libertará de fato dos nossos equívocos, que há tanto tempo residem em nós. Que Jesus possa nos inspirar a termos a coragem, a decisão, a resiliência de irmos em busca destes atrativos da alma para nos sentirmos mais livres, mais donos de nós mesmos. E que este mesmo Jesus nos abençoe agora e sempre. Vamos lá então, pessoal. A primeira pergunta, e todas as perguntas que estão aqui, elas estão relacionadas, como eu já disse no início, com o tema que nós estivemos abordando esses 2 domingos. A primeira pergunta, feita através do nosso e-mail: fugir ou evitar um confronto nunca será uma boa estratégia? Com certeza, na idade adulta, não. Esse mecanismo de autoproteção, esse mecanismo de fuga, quando éramos crianças, muito nos ajudou, sem dúvida alguma. Nós só sobrevivemos a alguns traumas, a algumas situações dolorosas, porque nós usamos esses mecanismos de fuga. É evidente que um mesmo trauma, uma mesma situação difícil, ela pode ser encarada de uma forma diferente, a depender do espírito que vive aquela situação. Não há como nós avaliarmos o quanto uma ausência paterna, uma ausência materna ou uma violência sexual pode comprometer o equilíbrio de alguém, porque sempre vai depender da evolução que esse alguém alcançou. Nós temos visto, por exemplo, pessoas que não tiveram uma boa relação com seus pais, o que até um certo ponto é uma coisa de se esperar. Se os nossos pais não são espíritos perfeitos, como nós também não somos, natural que eles tenham se equivocado em algum momento ou em vários momentos na nossa educação. Nós, aí que temos mais de 40, que estamos vindo de uma geração em que os pais nos davam menos amor, ou, corrigindo, menos demonstração de amor e mais disciplina, se nós olharmos para trás, nós vamos encontrar aí muitas situações que eles se equivocaram. Né, mamãe? Eu ia falar, mas hoje você veio no estudo e ia falar mal de você. Não vou falar não, que eu fico com vergonha. Eu vou falar outro dia, que você aqui eu fico com vergonha. Então, diante de uma situação como esta, falando da relação com os pais, existem filhos, espíritos, que compreendem, que aceitam, que até evitam um relacionamento mais próximo, o que eu concordo. Porque independente do vínculo consanguíneo ou não, a depender da situação, há pessoas que nos fazem mal. Mas é seu pai, mas é sua mãe, mas é seu irmão. Sim, mas há pessoas que estão nessa posição que nos fazem mal, que são tóxicas, que são dominadoras. E se for para nos fazer mal, que a gente se afaste. Agora, a grande questão é, se você tem isso bem resolvido dentro de você.
Porque o grande problema é quando, afastando-nos ou não, carregamos mágoas, carregamos rancor, não perdoamos, não aceitamos. Então, isso nos faz mal, isso não é bom. Há espíritos, voltando então ao nosso raciocínio, que conseguem lidar com isso de boa, sem maiores problemas, e caminham na sua evolução. Mas há outros filhos que não, que guardam essas mágoas, que guardam essas dores, que não conseguem caminhar, que não conseguem evoluir, que não conseguem. A depender da evolução de cada um. Eu já conheci pessoas, mulheres, que conservavam um ódio da mãe, porque a mãe foi uma péssima mãe, e por conta disso fizeram a opção de nunca serem mães, porque na cabeça delas, elas poderiam ser mães tão ruins quanto a mãe dela foi para ela. É um conceito que a pessoa estabelece, uma dificuldade em perdoar, uma dificuldade em compreender. Então, cada qual vai reagir de uma forma. Voltando à pergunta, na vida nós temos um mecanismo de fuga, um mecanismo de ataque. Se nós estamos diante de um perigo e sentimos que vamos dar conta de enfrentar, nós enfrentamos. No reino animal é assim também, no reino dos animais irracionais, porque animais todos nós somos. Ou nós atacamos ou nós fugimos. O problema é a nossa noção de perigo. Qual é a nossa noção de perigo? E quase sempre esses mecanismos de fuga, eles nos levam a problemas maiores, que nós confundimos como solução. Então, se eu já me apaixonei, e se eu já amei muito, e sofri uma grande frustração, ou não tive o meu amor correspondido, eu digo assim, bom, agora eu vou viver sozinho. E essa decisão de viver sozinho, na verdade não é uma solução, é uma fuga. Porque no medo de enfrentar ou de se permitir um novo amor e correr o risco de sofrer novamente, a pessoa opta por não correr o risco. Então ela se fecha. Então isso também é um mecanismo de fuga. Então na idade adulta, esses mecanismos de fuga nunca nos ajudarão. O que nós precisamos fazer? Tentar entender o que se passa dentro de nós. Só que aí, nenhum estudo vai ajudar você. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. O que nós aprendemos aqui é para a vida. Agora, a Célia tem os fantasmas dela, tem a criança ferida dela, tem os mecanismos de defesa dela, que são totalmente diferentes da Nice, que tem a história dela, que são diferentes do Milton, que tem a história dele, e todos nós caminhamos aí no campo individual. O que a palestra, o que o estudo nos faz, é nos dar pistas para onde a gente tem que caminhar. Ó, interessante, aquilo que o orador falou, tem um trecho lá que eu acho que serviu para mim. Eu vou examinar melhor isso daí. Olha, o palestrante lá disse uma coisa que me incomodou. Assim, tudo que você ouve que te incomoda, presta atenção. Presta atenção que diz respeito a alguma coisa que você tem e que você não percebeu. Porque algo, quando te incomoda muito, é porque encontrou ressonância dentro de você, ainda que você não tenha consciência daquilo, certo? Nós explicamos em uma das lives, para quem assistiu, o mecanismo de fuga em que a pessoa desenvolve a síndrome do bonzinho. A síndrome do bonzinho, ela está muito ligada àquela pessoa que tem uma carência, que tem um complexo de inferioridade, que tem a convicção, por conta da educação que teve, da forma como foi criado, que ninguém o ama. Então ele vai, a partir daí, agir, entre aspas, com bondade para todo mundo. É aquela pessoa que empresta dinheiro, é aquela pessoa que te ajuda, é aquela pessoa que levanta 2 horas para ajudar você a trocar o pneu do carro, e ela se sente bem, porque fazendo isto, ela sente-se uma pessoa querida. E aí até me perguntaram, antes dessa lista aqui, tá, mas isso aí não é um mecanismo de fuga bom? Porque se o meu mecanismo de fuga é fazer o bem, bom, então tá bom, mais ou menos. Porque a gente já aprendeu
que também é importante, não o que a gente faz, mas por que a gente faz. Por que a gente faz? Tem gente que faz o bem com medo do inferno. Tem gente que faz o bem em interesse em sair na foto. Tem gente que faz o bem porque alguém ficou pressionando. Por que é que você faz o bem? Se a gente começar a se perguntar isso, tem gente que faz o bem porque ele acredita que é um dever, e tem gente que faz o bem por amor. O que é que está por detrás da nossa decisão de fazer o bem? Aliás, o que é que está por detrás de verdade das decisões que nós tomamos? Essa é uma pergunta que nós nos deveríamos fazer sempre. Por que eu tomei essa decisão? Verdadeiramente. Eu tomei essa decisão porque vai ser bom para todo mundo. Não, isso aí é o que todo mundo pensa. Eu quero saber a verdade. Por que você tomou essa decisão? A gente se surpreenderia com as respostas. Então, para a pessoa que desenvolve essa síndrome, a síndrome do bonzinho, qual é o prejuízo? E isso nós explicamos no domingo. Toda relação afetiva que ela buscar vai ser com alguém problemático. Porque para que eu seja bonzinho e possa ajudar, eu tenho que estar com alguém que precisa. Então é aquela pessoa que só arruma enrosco na vida. E ela não sabe por quê. Porque inconscientemente, energeticamente, vibratoriamente, é isso que ela está buscando. Lembram quando eu expliquei aqui esse mecanismo inconsciente que pode acontecer com aquela menina que cresceu sem o pai, e ela cresceu com aquela lacuna, com aquele vazio, e ela sempre vai buscar alguém, entre aspas, parecido com seu pai. Ou aquela que teve o pai alcoólatra, que sempre vai se envolver em relações afetivas com pessoas que têm sérios problemas com alcoolismo, e na tentativa de salvar o companheiro, na verdade, é a menina ferida que ainda está tentando salvar o pai. São projeções, são transferências que nós vamos fazendo dessas situações. Quando você estuda psicanálise, uma das coisas que o psicanalista precisa estar atento são as chamadas transferências, que o indivíduo faz para o analista. E essas transferências às vezes podem vir carregadas de ódio. Por quê? Porque quando você convida a pessoa a falar, e há muitas pessoas que não entendem o valor, a importância do falar. Porque quando você fala, quando você verbaliza, você se assemelha a uma bexiga que está para explodir e de repente ela vai esvaziando, 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 esvaziando. Sem falar que ao verbalizar a sua mágoa, o seu ódio, todo o seu rancor, você energeticamente joga aquilo para fora. E se o analista está ali na tua frente te provocando para você fazer isso, toda aquela mágoa, todo aquele ódio do pai, por exemplo, é transferido para ele. Isso é a transferência, que pode acontecer nos dois sentidos, tanto da raiva, do ódio, como da paixão. E é apenas uma transferência, não é um sentimento real. Então são as situações que vão ajudando-nos a encontrarmos-nos conosco mesmo. Ok? Segunda pergunta. Deixa eu tomar uma água. Quais pesos ou quais dificuldades podemos carregar da relação complicada com os pais? Isso é muito genérico. Vou dar aqui 2 exemplos que podem acontecer. A pergunta é o seguinte: se eu tenho uma relação complicada, vamos pegar a mãe agora, já falamos dos pais, do pai. Se eu tenho uma relação complicada com a mãe, olha só que interessante. Vamos imaginar uma mãe chantagista. O que é a mãe chantagista? O que é a mãe carente? É aquela mãe que sempre envolve os filhos nos seus problemas. A mãe está chorando. Que foi, mamãe? Seu pai, você não viu o que ele fez? Não chora não, mamãe. Você vai cuidar de mim, meu filho? Vou, mamãe. Você nunca vai sair perto da mamãe. Não, eu cuido da senhora. Ó a chantagem. Então é aquela mãe triste. É aquela mãe que está sempre carente. E o filho vai crescendo. Olha o perigo. Os adultos, os pais, nunca devem, com seus filhos,
pequenos, compartilhar os problemas de adultos. Os problemas dos adultos são dos adultos, não são das crianças. Sempre que possível, seria bom poupá-los. Então aquela mãe triste, ela vai gerando no filho uma responsabilidade sobre a mãe. Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe. O que vai acontecer mais tarde? Quando esse filho casar, ele vai amar mais a mãe do que a esposa. Se ele tiver que optar, olha, a esposa está morrendo, mas a mãe está com a gripe, você aguenta aí, morra sozinho que eu tenho que ajudar minha mãe. Muitos casamentos não dão certo, porque o indivíduo, nesse exemplo que eu dei, não consegue substituir. O que é substituir? Enquanto você é filho, a sua família principal, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Depois que você forma a sua família principal, seu marido, a sua esposa e os seus filhos. E a primeira família fica a família secundária. Se eu vivi essa experiência de ter uma mãe chantagista, eu não consigo me desligar da primeira família. É como se eu fosse um eterno responsável pela minha mãe. E sabe o que eu faço? Eu tomo o lugar do pai. E tem muito filho que é como se fosse o marido da mãe. E foi a mãe que criou isso. Aguinaldo, e se for o contrário? E se a criança tiver que lidar com uma mãe muito agressiva, muito brava, o relacionamento é nesse sentido? Bom, aí essa criança, falando do menino, quando adulto, pode ser aquele homem com medo de relacionamento. Pode ser aquele homem que tem uma dificuldade, por exemplo, na relação afetiva. Porque ele viveu uma relação tão tumultuada com a mãe, de tanta agressividade, de tanta possessividade, que ele concebeu que a relação afetiva é extremamente perigosa e ele deve evitar. Um número muito grande de homens e de mulheres que optam pelas relações superficiais que envolvem apenas sexo e prazer são pessoas que têm medo de amar. São pessoas que têm medo de um envolvimento mais profundo, que envolva sentimento. Porque enquanto está envolvendo desejo e prazer, não tem compromisso. Está tudo certo. Agora, quando você começa a amar, ou quando você começa a ser amado ou amada, isso vai gerar um desafio maior. Então as pessoas fogem disso. Eu dei apenas um exemplo. Existem várias possibilidades a depender de cada caso, a depender de cada situação. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei, eu já contei esse caso aqui, então aqui eu estou repetindo, mas muito interessante, eu não tratei esse caso não. Foi um dos casos apresentados há muitos anos atrás na escola, quando eu fazia o curso de psicoterapia. E interessantíssimo aquele caso, de um homem que ele tinha assim um padrão de comportamento. Ele se esforçava o máximo para conquistar determinada mulher. Então ele era um cavalheiro, ele mandava flores, ele mandava bombons, ele se posicionava assim, se apresentava como um lorde, um homem encantador. E quando a mulher estava completamente apaixonada, independente se já havia acontecido a relação sexual ou não, isso não era importante para ele, não era. Ele precisava deixá-la apaixonada. E quando ele tinha certeza que ela estava apaixonada, ele tinha um prazer em dizer a ela que não queria mais. E aí causava aquele sofrimento na mulher, evidentemente. E ele ia para uma nova conquista. E usava o mesmo padrão. Quando ele percebia que a mulher estava totalmente apaixonada, ele terminava de uma forma muito brusca. E fazendo uma investigação do caso, quando ele tinha 7 anos, ele presenciou uma briga muito séria, muito grave entre os seus pais. Na ocasião, o pai havia descoberto a traição da mãe. O marido havia descoberto uma traição da mulher. E aí houve uma briga até altas horas da madrugada, aquela coisa toda, ele ouviu toda a discussão. No outro dia de manhã, quando ele levantou, a mãe dele havia fugido com o amante e havia o abandonado. O seu pai adoeceu, foi definhando e acabou morrendo. Então, no inconsciente dele, qual que era a regra? A cada mulher que ele conquistava e depois desprezava, era uma forma dele se vingar da mãe pelo que ela tinha feito com seu pai.
Agnônimo, mas isso é um absurdo. Para ele, não. Dentro da contextualização da mente dele, era isso que valia e era isso que ele fazia, né? Então, para a gente ver aí que os problemas, eles podem se multiplicar a depender do quadro. Terceira pergunta. Por que, entre aspas, voltamos à cena do crime? Ou seja, por que repetimos determinados erros se nós sabemos que é errado? E aqui a gente poderia dar várias explicações, né? É igual quando nós fizemos aquela abordagem, se não me falha a memória, nesse último domingo, a respeito do trabalho profissional. E o que nós trabalhamos ali foi o seguinte: por que uma pessoa trabalha bastante? Quem assistiu deve estar lembrado. Por que uma pessoa trabalha muito profissionalmente? E aí você vai encontrar 3 respostas, pelo menos 3 respostas. Você pode encontrar até mais. Primeira resposta: uma pessoa trabalha bastante porque precisa. Porque precisa pagar as contas, porque precisa pagar a faculdade dos filhos, porque precisa pagar o financiamento da casa, porque precisa comprar comida. Então você tem a pessoa que trabalha bastante porque precisa. Aí você vai encontrar uma segunda categoria: as pessoas que trabalham bastante porque são ambiciosas. Elas têm o suficiente, mas elas querem mais, nada está bom. Se ela tem 2 casas, ela quer uma terceira. Se ela tem 2 carros, ela quer um terceiro. Se ela tem uma fazenda, ela quer comprar uma segunda para comprar uma terceira. Eu conheço pessoas que, se pararem de trabalhar hoje, o dinheiro que já tem vai dar para o filho, para o neto, para o bisneto, para o tataraneto, vai dar para 5 encarnações. E a pessoa continua trabalhando. Isso tem um nome, chama-se ambição. Chama-se ambição. Ah, mas eu não sou apegado. Se você pode doar 200 e doar 20, me desculpe, você é muito apegado. Muito apegado. Porque tem gente que doa o que precisa, tem gente que doa o que sobra. E às vezes o que sobra é R$2, né? Terceira opção: nós podemos trabalhar muito por fuga. Aí você tem outro mecanismo de fuga. Nós podemos usar o nosso trabalho profissional como fuga. Como está difícil olhar para mim, como está difícil eu resolver a minha parte emocional, como eu não estou dando conta, eu vou mergulhar de cabeça no trabalho e vou fugir das outras coisas. E vou trabalhar até morrer. Então a gente vai encontrando essas possibilidades. Na pergunta, voltando para a pergunta: por que nós repetimos o erro? Por que nós voltamos à cena do crime? Por que nós erramos de novo? Porque é simples, essa é simples. O prazer que sentimos em fazer o que fazemos, embora seja errado, é maior do que a nossa vontade de parar de fazer. Nós sempre estamos em busca de prazer. E há um exemplo simples do dia a dia. Quer ver? Todo mundo já viveu essa experiência: fazer regime. Um exemplo aí simples. Por que muita gente não consegue? Aqui nós não estamos falando das pessoas que têm problema de saúde, tem problema de hormônio, tem problema de tireoide, às vezes tem uma obesidade mais grave, que são situações específicas. Mas há pessoas que não conseguem emagrecer. Por quê? Porque elas têm vontade de emagrecer, mas elas têm mais vontade de comer. Então aí a vontade de comer é maior do que a vontade de emagrecer. O que você quer? Você quer emagrecer ou quer comer aquela pizza na hora que chegar em casa? Você quer emagrecer ou comer aquele pudim que está na geladeira? Né? E aí a gente vai fazendo aquele jogo de enganar a gente mesmo. Não, amanhã eu começo. Eu vou fazer o regime, mas só segunda-feira. E assim a gente vai de segunda-feira em segunda-feira, segunda-feira em segunda-feira, e a gente está sempre a começar. Porque o prazer de comer é maior do que o nosso desejo de emagrecer. O dia que o nosso desejo de emagrecer for maior, ponto, a gente emagrece. Não é assim? É desse jeito que funciona. Vamos lá. O narcisismo pode ter a ver com a infância? Pode ter a ver com a infância, sim. A expressão narcisista, né, vem de Narciso, vem da mitologia grega. Narciso foi o cara
que se apaixonou por si mesmo, olhando o reflexo do seu rosto nas águas lá do lago. Então, narcisista é aquela pessoa que é apaixonada por si mesma, né? É aquela pessoa que ele é o Deus, né? Isso é o narcisismo, que pode ter a causa na infância, se aquele menino hoje narcisista foi desprestigiado, não teve autonomia. Mãe, eu posso? Não pode. Ô mãe, você deixa? Não. Ô pai, pode? Não pode. Não pode. Mas eu queria. Vá ajudar sua mãe. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não tem autonomia nenhuma. Aí essa criança, quando adulta, adota a postura narcisista e aí ela pode tudo. Porque o narcisista, o centro da vida, é ele mesmo. É ele mesmo. Então o narcisismo pode ter a causa na infância, sim. Embora possamos aí ter outra. A gente vai até fazer, eu tenho um livro de psicanálise que faz uma análise do narcisismo, mas é uma análise assim de 15 páginas. Então assim, a gente precisa trabalhar com calma para ir pondo todas as causas e aí dá um pouquinho de trabalho, a gente não pôde preparar ainda. Próxima pergunta, não deu tempo ainda de preparar. Qual o caminho para lidar com tudo isso? Bom, é o que eu falei, a gente descobrir qual é ou quais são aí as nossas dificuldades, qual é a característica da nossa criança ferida. A partir daí tentar entender qual é o nosso mecanismo de autoproteção e a partir daí tentarmos nos libertar, sempre nos utilizando do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você pautar que hora é hora de fazer o quê. Existem aquelas pessoas, por exemplo, que não querem o conflito, nunca. Mas quando você não quer o conflito nunca, você tem dois problemas. Você gera uma pseudo-harmonia. O que é uma pseudo-harmonia? É uma harmonia que não existe. Então nós somos um grupo de trabalho. A Célia está morrendo de raiva da Nice. Mas aí a Célia diz assim, eu não vou falar nada não, está perto do Impamed, aí vai criar um problema na casa, deixa quieto. Aí a Giovana está com ódio da Suzy. Mas João diz, mas eu vou falar, depois o Agnaldo vai me dar uma bronca, depois o Dr. Klaus vai me chamar a atenção, aí eu vou fingir que está tudo bem. Aí a Gabriela está com raiva da Lenita, que está sentada atrás dela fazendo chifrinho assim. É mentira, é só para você ficar com raiva dela, né? Mas eu não vou fazer nada porque eu entrei no centro faz pouco tempo, aí você já começar a reclamar. E aí o que a gente olha e vê o quê? Nossa, um pessoal legal, todo mundo sorrindo. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? Não, isso é pseudo-harmonia. Então há pessoas que em nome da harmonia se calam. Primeiro problema, pseudo-harmonia. A harmonia não é verdadeira. Segundo problema, a submissão. Porque para evitar o conflito eu sempre fecho a boca. Mas vai que eu brigo e fica pior. Vai que eu brigo e ela joga o prato da minha cabeça. Vai que eu brigo e ela larga de mim. Não, então eu vou ficar quieto. E aí você tem uma pseudo-harmonia e você tem uma submissão. São dois problemas. Mas a gente não tem que ficar quieto nunca? Claro que não. A gente pode ficar quieto. Aí que eu estou dizendo do equilíbrio. Se você nunca recua, você é inflexível. Não há quem conviva com você. Agora, se você recua sempre, você é um submisso. Vou te fazer de gato e sapato. Aí eu faço o quê? Você recua quando tem que recuar e não recua quando não tem que recuar. Que aí você vai estar no equilíbrio. O raciocínio é por aí, certo? Próxima pergunta. Deixa eu achar aqui. Pois não? Tem um exemplo assim da pessoa que na hora ela não fala. Na hora que ela é ofendida, que ela é... Sim. Que ela precisa falar, ela não fala. Depois ela pensa, eu devia ter falado. Depois que passou... O calor da discussão, ela fala, ela pensa e fala, tem que ter falado. Isso ela sofre muito também, né? Sim. O Milton está perguntando daquela pessoa que devia ter falado, não fala, depois se arrepende de não ter falado. Sofre. Porque não é assim. A gente tem que imaginar o seguinte. Aí eu vou dar aqui um velho exemplo que eu já dei. Raiva. Vamos pegar a raiva. Primeiro, raiva é um sentimento natural. Todo mundo sente raiva.
Ah, eu não sinto. Esse é o doente pior, porque além de sentir, nem sabe que sente, né? Todos nós sentimos. A questão é como nós canalizamos. Então, é aquela história, é como você vai fazer com o sentimento. Quem joga a raiva para fora e esbraveja, que é aquela pessoa que responde e dá coice em todo mundo, a raiva é canalizada para a agressividade. E aí a pessoa vai adoecer. Mas há aquela pessoa que se cala, ela engole a raiva. A raiva vira mágoa. Toda a raiva que você tinha que ter jogado para fora e não jogou, e engoliu e achou que fez certo, você se ferrou. Porque aquela raiva foi para dentro, congelou. Mágoa é raiva congelada. Ah, eu não estou com raiva, eu estou magoado. É a mesma coisa, filha. Porque a pessoa diz isso, né? E ela diz isso como mecanismo de defesa, porque é mais bonito dizer assim: você está com raiva? Não, raiva não. Eu estou com muita mágoa. Olha que bonito que é. É a mesma coisa. Quem está com mágoa está com raiva. Para com isso, você está se enganando. Por quê? Porque aquela raiva congelou, virou mágoa. Bom, Aguinaldo, mas se eu jogo para fora, eu me ferro. Se eu engulo, eu me ferro. Eu faço o que com a raiva, então? Bom, você tenta, como qualquer sentimento, você tenta canalizá-la de uma forma a não engolir, mas também não extravasar. Uma coisa é eu brigar com a Célia, soltar os cachorros. Outra coisa é eu chamar a Célia, e talvez aí seja melhor a gente não responder na hora que a gente está a mil, porque geralmente a gente enfia os pés pelas mãos. Então você esperar um pouco, respirar, contar até 10, esfriar a cabeça. Geralmente a gente aprende assim: nunca tente resolver alguma coisa no calor da emoção, você vai errar. Você vai se precipitar, você vai falar o que não deve. Dá uma respirada, dá um tempo, toma um café, lava o rosto. Acalmou, aí você vai fazer o quê? Eu posso dizer tudo para a Célia que eu quero, sem ofendê-la, sem erguer o tom de voz, sem usar uma palavra agressiva. Dizer: olha, Célia, você me desculpe, mas é assim, 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 né? Aí falta-nos o quê? A coragem de olhar nos olhos. Porque o que geralmente a gente faz? Eu não falo nada para a Célia. Ah, mas a hora que eu encontrar algum trabalhador, eu já vou dizer assim: você viu o que a Célia fez comigo? Olha, o fofoqueiro é maldito, viu? É maldito, parece o cupim, vai comendo. Isso é horrível, porque eu não tive coragem de dizer. Eu disse: não, Célia, tudo bem, não, fica tranquilo, adoro você. Aí depois eu vou lá: você viu o que a Célia fez comigo? Cuidado, hein? Ela é perigosa, hein? E ainda joga o veneno. Além de eu não ter coragem de falar para ela, eu vou falar para outra e ainda jogo o veneno na outra. E aí eu vou no outro, aí eu crio um clima, claro, um clima ruim. Aí vamos supor que a Célia tem uma amiga que é fofoqueira. E todo mundo que faz fofoca aumenta um pouco. Aí essa amiga que ouviu você falando isso vai contar para a Célia, mas também já não vai contar do jeito que aconteceu. Ela já vai chegar pondo lenha na fogueira. Vixe, Célia, o Aguinaldo estava acabando com você. Verdade, o que ele falou? Vixe, mas chamou você, olha. Eu tenho até vergonha de falar o que ele falou. E eu nem falei isso. Pronto, criou-se um problema, porque eu não tive coragem de resolver com a Célia. Comecei a falar pelas costas. Estabeleceu-se uma fofoca, eu acabei jogando uma pessoa contra a outra. Pronto, nós temos um problema dentro do centro, porque aí a proteção espiritual baixa, né? A gente sabe o que acontece a partir daí, a gente sabe no que isso vai dar. Então é isso, a gente tem que canalizar a nossa emoção, o nosso sentimento. E como é difícil fazer isso. Eu conheci uma pessoa, essa eu também já contei aqui, que ela era muito explosiva, pisou no pé, ela dava um coice. Eu sempre dizia para ela: calma, você não pode fazer isso, respira, conta até 10. E ela era assim como nós, ela tinha uma dificuldade muito grande de entender os próprios sentimentos. Um dia ela disse assim para mim: Aguinaldo, essa semana eu fiquei com muita raiva. Eu disse: é mesmo? E do que é que você ficou com raiva? Não, porque a gente entra nessas empresas, olha, você tem que fazer um concurso, você tem que fazer prova, você é avaliada, dá um maior trabalho para você entrar. Aí vem essas pessoas que têm cargo de confiança, não precisa nem fazer prova e pior, ganha muito que a gente, mais que a gente. E eu senti uma raiva. Aí eu falei assim para ela: e a hora que você sentiu raiva, você fez o quê? Ela falou: não, eu fiz o que você me recomendou. Eu parei, respirei, contei até 10,
Tá, e aí, qual foi a conclusão que você chegou? Aí eu concluí que não era raiva, era inveja. Então, isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Quanta coisa que a gente pensa que é e não é verdade? E aí aqui a gente só tem mais 2 perguntas para a gente encerrar. Em que o autoconhecimento ajuda? Em tudo isso que nós estamos falando. Vocês devem estar lembrados, é que eu vou pensar o que eu falei no último domingo, quando eu expliquei sobre a realidade objetiva e a realidade interpretativa. A realidade interpretativa é aquela a qual nós interpretamos segundo a nossa evolução. Segundo a nossa evolução. Aí vocês lembram aqueles dizeres que a gente encontra muito em psicanálise, que diz assim, que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Sim? Porque tudo que eu falo do outro, fala mais de mim do que do outro, porque eu vou falar daquilo que está cheio no meu coração, como disse o próprio Jesus. Eu vou projetar no outro o que eu penso. Então, se eu tenho um complexo de inferioridade, eu me sinto inferior, eu sou a pessoa que dificilmente vai elogiar os outros. Eu vou sempre achar um defeito em alguém. Por quê? Porque eu me sinto melhor. Olha só. Olha o jogo que existe dentro de mim que eu não percebo. Eu me considero um nada, mas eu queria ser alguma coisa. Então, eu sou médium. Mas assim, eu acho que eu sou um médium tão ruim. Eu sou um médium ruim mesmo, né? Mas eu não queria ser um médium ruim, eu queria ser bom. Mas eu ainda não consigo, eu não tenho disciplina, eu não gosto de ler, eu não estudo. Então, o que é que eu faço? Se alguém elogia a Anice, eu vou dizer, não, a Anice é boa. Mas ó, você viu a altura dela? Mas o que isso tem a ver? Não, mas eu vou encontrar um motivo, vou falar, e eu vou criticar todo mundo, porque quando você rebaixa o outro, você se sente maior, você se sente melhor. Então esse é o problema. Então essa realidade interpretativa, ela se baseia naquilo que nós sentimos. Então eu vou repetir o exemplo. Eu sorrio para a Anice. Eu sorri para a Anice. É um sorriso de simpatia. Legal. Agora, se a Anice tem uma criança ferida, riram da Anice quando ela era pequena, ela sofreu bullying na escola, ela foi malhada na escola, a Anice vai olhar e vai dizer assim, o Agnaldo riu de mim. Não, eu ri para você, não você riu de mim. Isso é uma realidade interpretativa, que ela está interpretando com base no sombrio que ela carrega, que ela ainda não resolveu. Se eu demoro para ver uma pessoa, e quando eu encontro com a pessoa, eu digo, nossa, você deu uma engordada, né? Faz tempo que eu não te vi, você engordou. E é uma pessoa que tem uma boa autoestima, que está bem com o corpo dela, está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu engordei um pouco, realmente eu descuidei e engordei. Se é uma pessoa com baixa autoestima, nossa, eu destruí a semana dela. Ela vai sair dali arrasada e vai chorar a semana inteira. Porque, percebe? Não é o que o outro disse, é a leitura que você faz. Esse é o problema. A gente vai achando que é os outros, não é os outros, é a leitura que eu faço. Se você está nervoso, se você está mal-humorado, se você está perturbado, o problema é seu, eu não estou. Você não vai me contaminar. Eu estou bem com isso. Mas aí a gente vai fazendo uma leitura confusa, uma leitura problemática, aí a gente vai lembrando das situações que nós vivemos, pronto, aí a gente se perde. E a última pergunta, até que eu coloquei alguns exemplos nessa última, eu vou ler. A outra sugestão para sermos melhores, bom, eu diria assim, ser honesto com a gente mesmo. Eu acho que isso é uma coisa essencial. A gente estabelecer esses raciocínios todos que eu expliquei aqui com muita honestidade, sem medo de ser feliz, mas também sem medo de ser infeliz. A gente encarando o que é. Então, por exemplo, às vezes eu adio decisões importantes por medo de fracassar. Eu vou só complicando. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente vai protelando com medo de fracassar. E aqui a gente já explicou. O medo é um sentimento muito bem-vindo, enquanto ele não domina você. A partir do momento que o seu medo domina você, ele é um problema na sua vida. Eu procuro apenas parceiros sexuais, porque eu tenho medo de me apaixonar e sofrer, que foi o primeiro exemplo que eu dei na live de domingo. Eu comecei a live com aquele exemplo daquela mulher que tinha um marido, que tinha um filho, que tinha um pai, e ela teve uma dificuldade no amor e depois ela determinou, por medo, que ela viveria sozinha.
eu não conto para ninguém, mas tenho desejos inconfessáveis. Claro, se são inconfessáveis eu não vou contar para ninguém. Ah, mas eu tenho que contar para os outros? Tem, para você mesmo, para você mesma. Eu tenho que contar para mim, para que eu possa lidar com aquilo. E o último, eu tenho um vício, mas tenho vergonha de encará-lo ou de admitir, que é um outro problema. Se eu não admito, se eu não encaro, se eu não tomo contato, eu vou ter uma dificuldade muito maior de resolver esse vício. Portanto, meus amigos, meus irmãos, nós trouxemos aqui hoje esse resumo dos estudos que nós fizemos nos 2 domingos e nós estamos concluindo com o estudo de hoje, tá certo? Pessoal da internet, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nós estamos encerrando aqui. Para o pessoal que está aqui, eu vou pedir para a Suzy fazer a prece final para a gente, né? Para a gente encerrar com uma oração. Por favor, Suzy, aproveitando que você está aí de pé.